Senhores, o Centro de Formação em Segurança Urbana, ele se preocupa com a capacitação dos servidores, dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana. E nós temos aí a questão da violência doméstica, que hoje a gente fala que é o combate à violência contra a mulher. Por quê? A mulher hoje não é somente aquela casada que sofre agressão dentro de casa. Hoje nós temos, infelizmente, as adolescentes sofrendo agressões dos namorados. E elas não falam para o pai, elas não falam para a mãe e elas acham que é normal. Em 2006, no dia 7 de agosto de 2006, foi promulgada uma lei, chamada Lei Maria da Penha. E todos me perguntam, não tem o Zé da Lapa? Não tem o João da Penha? Não tem, porque é uma lei específica que protege as mulheres. E muitas vezes as pessoas já acham injusto isso. Nossa, mas uma lei só para proteger as mulheres? O Brasil, ele tem um histórico de descaso com as mulheres, com mulheres agredidas, com mulheres assassinadas. Nosso país, ele é muito cultural, é aquela coisa muito arcaica, é aquele país patriarcal. Aqui, quem tem mãe com mais de 60, 70 anos, vai saber do que eu estou falando. Às vezes tem aquela mulher que chega e fala assim, mãe, meu casamento não está dando certo, eu acho que eu vou me separar. E a mãe o que é que fala? Ô, filha, ruim com ele? Eu apanhei tanto do seu pai e não me separei. Seu marido é tão bom, não deixa faltar nada dentro de casa. Não é assim? E tem aquela outra, eles falam o seguinte, em briga de marido e mulher. Então a mulher, ela apanhava em casa, calada, e ela não falava nada. E precisou vir uma mulher, Maria da Penha, sofrer agressões aqui no Brasil para se tomar uma atitude. Só que o Brasil não fez nada. Maria da Penha teve que ir até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ir lá e denunciar as agressões sofridas, que ela sofreu e não se fez nada. E veio a Lei Maria da Penha. O CDCAMB está preparando ali uma apresentação. Eu ministro aula no Centro de Formação em Segurança Urbana de Violência Doméstica. E a gente prepara os guardas para tratar essa mulher com o lado humanitário. Por quê? Os policiais, os guardas civis, eles tratam as mulheres de maneira desumana? Não. Mas chegando lá, muitas vezes o que acontece? Quem já assistiu aquele Polícia 24 Horas vai saber o que eu estou falando. Ele chega assim para a mulher agredida, depois da 5ª agressão somente é que ela denuncia o marido. E muitas vezes ela não quer levar ele até a delegacia, ela só quer que somente pare a agressão naquela hora. Aí chega lá um operador de segurança, aquele 24 horas eu não assisto mais, que qualquer dia ou eu infarto ou eu quebro a televisão. Aí o policial chega e fala, a senhora quer denunciar seu marido? Ele agrediu? Mas a senhora sabe que ele não vai ficar preso. Você está desestimulando a mulher a fazer a denúncia. A senhora trabalha? É que ele vai ficar preso e aí fica mais difícil. A senhora tem como se sustentar? Ele desestimula a mulher a fazer a denúncia. E quando a gente começa a fazer esse tipo de discurso, as pessoas falam assim, vocês são contra a família, vocês querem acabar com a família. E não é assim. CD, por gentileza, pode passar? A conclusão da ONU sobre a violência contra as mulheres. A maior incidência de mortes de mulheres ocorre dentro de casa, praticadas por parceiros ou ex, quando não aceitam final de relacionamento. E quando a mulher está naquele ambiente de violência, a mulher não morre, porque ela está ali apanhando, sofrendo as agressões, e temos também aquela agressão psicológica. Você é feia, você é gorda, você é porca, você não presta para nada, e isso vai minando cada vez mais a autoestima da mulher, e ela realmente se acha tudo isso. E somente quando ela decide por um fim na relação, é que aí sim essa mulher morre. Pode passar?
Homens e mulheres são atingidos pela violência de maneira diferenciada. Enquanto os homens tendem a ser vítimas de homicídio no espaço público, as mulheres têm maior probabilidade de morrer em decorrência da violência praticada dentro de seus próprios lares, na grande parte das vezes praticadas por seus ex-companheiros ou familiares. Pode passar? Mapa da Violência 2012. Esse mapa da violência é do Instituto Sangari. Todo ano ele publica. O ano passado, ele publicou esse mapa da violência e foi a cor da violência no Brasil, que seria distinguido quantos brancos e negros são mortos. E num caderno complementar, ele foi o pioneiro para dizer quantas mulheres eram assassinadas e agredidas no Brasil. O histórico de 1980 a 2010. Nos 30 anos decorridos a partir de 1980, foram assassinadas no país perto de 91 mil mulheres, 43,5% só na última década. O número de mortes nesses 30 anos passou de 1.353 para 4.297, o que representa um aumento de 217%, mais que triplicando nos quantitativos de mulheres vítimas de assassinatos. Esses assassinatos, roubo seguido de morte, qualquer assassinato que a gente vê por aí, seriam as mulheres realmente assassinadas, vítimas da violência doméstica. Pode passar. No ano seguinte à promulgação da Lei Maria da Penha, em setembro de 2006, tanto o número quanto as taxas de homicídio de mulheres apresentaram uma visível queda. Já a partir de 2008, a espiral de violência retoma os patamares anteriores, indicando claramente que nossas políticas ainda são insuficientes para reverter a situação. Por quê? Até 2008, as pessoas não sabiam como seria essa lei, porque a Lei Maria da Penha, ela é dura. A Lei Maria da Penha proíbe que aquele homem agressor, aquela agressão simples, aquele simples empurrão, que antes ele poderia fazer o uso da Lei 9.099, que é o de menor potencial ofensivo, hoje ele não pode. O artigo 41, ele proíbe que se faça o uso da Lei 9.099. Tanto é que tentaram até pedir a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Só que por que subiu? Porque nós vemos que não temos políticas públicas para realmente proteger as mulheres. Nós temos o caso daquela cabeleireira de Minas Gerais, Maria Islaine, vocês se lembram? Que ela morreu, o marido foi lá e descarregou a pistola nela, a arma, e ela tinha 8 boletins de ocorrência contra ele, uma medida cautelar que ele não poderia se aproximar dela. E o que ele fez? Foi lá e matou. Então, nós precisamos de políticas públicas para que seja efetivada essa Lei Maria da Penha. Por gentileza, CD. Do atendimento pela autoridade policial. Garantir proteção policial, encaminhar ao hospital IML, fornecer transporte para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, se necessário, acompanhar para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou domicílio familiar. Por gentileza, CD. Em 2012, 3.049 profissionais da Guarda Civil Metropolitana foram aprovados no estágio de qualificação profissional. Dentre as diversas matérias ministradas, está a violência doméstica e a Lei Maria da Penha. O atendimento à mulher vítima de violência deve ser humanizado. Temos a sensibilização com a situação que essa mulher está inserida, os vários motivos que, por muitas vezes, ela se recusa a denunciar a violência. O que acontece? A mulher tem medo de morrer, porque ela sabe que não tem nada que proteja ela. Quando o marido está decidido a matar, ele vai e mata. Ela tem medo que ele vai lá e mate os filhos. Quantos casos nós temos conhecimento que o marido, lá inconformado com a separação, ele matou o filho? Nós temos vários aí noticiados. Nós temos toda essa carga cultural que nós carregamos desse país patriarcal. A lei do divórcio é de 1977, mais nova que eu, hein? Naquela época, as pessoas não eram divorciadas, as pessoas eram desquitadas. O que era ser uma mulher desquitada?
Largada. O pai falava, eu não quero ela aqui. Quem falou aí em cima? Isso daí, você está certo. Lembra que o pai falava, as mães solteiras, ou colocava para fora, ou falava assim, eu prefiro uma filha e um neto dentro de casa, do que uma prostituta mais na rua. As mulheres só tinham... Oi? Exatamente. Vocês estão vendo aí que são os meninos, são os homens que estão respondendo. Então, porque a mãe solteira naquela época, ela só poderia ser prostituta? Vamos encerrar para não tomar o nosso tempo, porque eu acho que a próxima palestrante aí tem muito a nos contribuir. Pode passar, por gentileza? Senhores, alguém aqui já ouviu falar de Cristina Gabrielsen? Não chama os direitos humanos para mim. Quem teve aula comigo no EQP, se falar que não sabe, eu vou arrancar as orelhas. Senhores, o que acontece? Hoje a violência contra a mulher, ela está tão banalizada que é simplesmente mais um caso de mulher agredida. É simplesmente mais um caso de mulher assassinada. Então, quando a gente começa a dar vida a essas mulheres, a gente consegue fazer justiça na sua morte. Somente assim. Por que eu falo muito de Cristina Gabrielsen? Porque a gente tem que divulgar quem é Cristina Gabrielsen. Cristina Gabrielsen, ela foi assassinada em 1995 com 3 tiros a queima-roupa por seu marido, Antenor Beleza Neto. Ela foi assassinada dentro do carro, depois de uma briga. Ele disse que discutiu lá, e ela partiu para cima dele, e ele desferiu 3 tiros nela. Ela deixou o filho, Pedro Gabrielsen, com 9 anos então. Alessandra, por que é importante essa mulher? Porque esse é o caso mais antigo que nós temos de uma mulher assassinada e não está sendo feito nada. Até hoje, o Antenor Beleza Neto, ele não foi preso. Ele pediu a suspensão lá, entrou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo. Em 2015, fazem 20 anos da morte de Cristina Gabrielsen. E alguém aqui duvida que vai se fazer justiça? Infelizmente, não. Quem que é esse Antenor? Antenor é filho de um juiz de Pernambuco. A família do Antenor é toda de advogados e juízes. Então, eles conhecem bem a lei. E a nossa lei brasileira permite várias e várias, né? Tem vários buracos que a gente pode entrar e suspender o processo. Quem é Andréia Cristina Nóbrega? Alguém já ouviu falar da Andréia? É o pagodeiro que gosta de se vestir de Raul Seixas? Eu quase prendi aquele morador de rua que estava aqui, achando que era ele disfarçado. Vamos lá, a Andréia, ela pulou do 3º andar com o filho Lucas. O Evandro Gomes, ele saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. A Andréia morreu. Por um milagre, o filho dela esbarrou no parapeito e ficou lá vivo. E hoje ele diz que a Andréia partiu para cima dele com uma faca. Ela está viva para contar? Mércia Nakashima. Essa eu não preciso nem falar. Ela foi assassinada cruelmente por Misael dos Santos Bispo. Ele foi condenado a 20 anos. Daqui 8 anos ele está em liberdade. A Mércia Nakashima, por isso que eu falo que nós temos que dar vida a essas mulheres para fazer justiça na morte delas. Por que se fez justiça no caso de Mércia? Alessandra, 20 anos é pouco. 8 anos ele está fora, mas nós conseguimos, porque mostrou de que quem Mércia era filha. Ela tinha uma mãe, ela tinha uma avó, ela tinha um pai que ficou destroçado. Ela mostrou os irmãos dela que ficaram arrasados com a morte da Mércia. Aquela cena em que o Márcio Nakashima está do lado do corpo da irmã irreconhecível. Ele falou que reconheceu a irmã por um tênis que estava no pé dela, e pelos dedinhos da mão, porque ela estava irreconhecível. Então, a partir do momento que a gente começa a dar vida a essas mulheres, quem eram elas? Ângela Diniz, Doc Street assassinou Ângela Diniz,
e ele só foi condenado por pressão popular. Eliane de Gramont, Lindomar Castilho matou Eliane de Gramont e ele só foi condenado por pressão popular. Obrigado aí pela atenção dos senhores.